Nessa aula eu irei adicionar no nosso formulário de cadastro de pessoa os seus grupos, os respectivos grupos da pessoa, que foi esquecido de fazer lá no início, quando criamos o formulário de cadastro de pessoa. Então, chegou a hora de a gente fazer isso. Antes que a gente esqueça mais alguma coisa, a gente não pode esquecer porque vai fazer falta depois, tá? Então, olha só, eu vou adicionar aqui uma linha customizada, vou clonar a estrutura da linha anterior, eu vou adicionar um label aqui e eu vou chamar isso aqui de grupos, tá? Vou colocar aqui um tamanho de 100%, dizer que vai ficar acima do campo, tá? E eu vou procurar aqui um componente que vai ser o TDB Check Group, tá? E a gente vai arrastar aqui dentro, tá? Lembrando, né, que esses grupos ficam numa tabela auxiliar ali relacionada à pessoa, onde a gente vai armazenar, no caso, o ID da pessoa e o ID do grupo. Então, uma pessoa vai poder fazer parte de vários grupos. Para isso, para auxiliar a gente vai utilizar esse componente aqui, tá? Então, no nome aqui, ó, eu vou clicar aqui e vou chamar de grupos. Aqui a tabela, no caso, vai ser a tabela de grupo pessoa, tá? Tabela de grupo pessoa, chave ID, atributo exibido nome, ordenação por nome, ascendente, obrigatório não, tá? O que mais a gente vai ajustar aqui? Agora vem a parte de armazenamento de dados. Por que a gente tem essa questão de armazenamento de dados? Como é um check group, a gente pode marcar vários grupos, a gente precisa salvar isso na base de dados. E a gente já tem uma estrutura para isso, que vai ser na tabela, tá? De pessoa grupo. Campo para gravação vai ser, no caso, o grupo pessoa ID, que no caso é o ID do grupo, tá? O resto, o builder se encarrega de fazer, que no caso é armazenar o código da pessoa junto, certo? Mostrar com o botão não. Direção, vamos trabalhar com a direção horizontal e eu vou dividir em colunas, tá? Eu quero aí 3 colunas. Vou botar uma largura aí de 200 pixels para cada coluna, tá? Vou salvar. E agora então a gente volta lá no nosso sistema, edito. E aqui então a gente tem nossos grupos. Então, por exemplo, o cliente, ele tem que estar no grupo de cliente, né? A gente salva e ele vai ficar no grupo de cliente. Tá? Então é dessa forma que a gente trabalha com os grupos. Eu até poderia marcar mais um aqui. Ó. Aí ele vai fazer parte, ele vai ser um cliente e um fornecedor ao mesmo tempo. Mas no caso ele é um cliente, vamos deixar só em cliente. Tá? Então é assim que a gente trabalha aí com o nosso TDB Check Group. Vamos dar uma olhadinha aqui novamente no modelo de dados para a gente relembrar como é que está esse modelo de dados. Até para ficar mais claro, mais essa minha explicação. Então, olha só. Aqui a gente tem o grupo de pessoa, que ele pode ser cliente, vendedor, fornecedor, ou enfim, pode ser qualquer coisa, tá? E temos aqui então o pessoa grupo, é onde a gente armazena, no caso, a pessoa e o grupo da pessoa. Que foi o que o TDB Check Group fez pra gente, beleza? Então aí, nessa aula a gente viu como adicionar esse TDB Check Group e como adicionar os grupos da pessoa. Até a próxima aula.